Estamos aqui pela misericórdia de Deus e hoje nós vamos falar sobre hermenêutica. O primeiro modo de vocês é o modo de hermenêutica, certo? E nós vamos ter apenas 2 aulas. Então, como eu já falei, eu contatei os irmãos pelo grupo, né? Quantos aqui estão no grupo? Amém? Muito bem. Então, como eu já falei para os irmãos no grupo, para a gente poder falar sobre hermenêutica, irmãos, é um assunto tão abrangente, é um assunto tão vasto, que, no mínimo, a gente precisaria de umas 8 aulas para a gente falar do básico sobre isso. Mas a gente só vai ter 2 aulas. Então, eu pedi para os irmãos em casa lerem a apostila, certo, de hermenêutica, porque assim, se alguma coisa a gente passar mais rápido, os irmãos leram, já tem alguma ideia do que a gente está falando. Para poder adiantar mais um pouquinho, tentar tornar essa aula um pouco mais fluida, fluir um pouquinho melhor, tá certo? Muito bem. Então, irmãos, hoje, não vou me prolongar mais, nosso tempo é bem curto aqui, mas hoje nós vamos falar sobre hermenêutica, certo? Então, temos a primeira aula e vamos ter a nossa segunda aula. Nessa primeira aula, eu quero falar sobre algumas considerações preliminares. A gente vai discutir algumas coisas mais básicas, mais preliminares sobre o assunto da hermenêutica. Na segunda aula, a gente vai ser uma questão mais prática, certo? A gente vai abordar algumas questões de interpretação, certo? Mas antes, eu tenho algumas coisas para a gente discutir um pouco melhor. O que seria hermenêutica? Hermenêutica, como está aí na apostila de vocês, é a ciência da interpretação de uma mensagem, definindo regras e parâmetros sob os quais podemos extrair o real sentido transmitido por ela, certo? Pela mensagem. É utilizado em diversas artes e ciências, porém, quando aplicamos ao texto bíblico, passamos a chamá-la de hermenêutica bíblica. Então, irmãos, quando a gente fala de hermenêutica, é uma palavra tão difícil, né? Mas o que é hermenêutica? Hermenêutica, irmãos, é a ciência da interpretação de uma mensagem, certo? Hermenêutica não é usada somente na teologia. Hermenêutica é usada, por exemplo, no direito. Existe a hermenêutica no direito, para você interpretar uma lei. Existe hermenêutica na literatura, você interpretar um livro, interpretar um texto. Mas quando a gente fala de interpretação das escrituras sagradas, então a gente está falando de hermenêutica bíblica. É a hermenêutica, ela sendo aplicada ao texto bíblico. E o texto bíblico, ele vai ter algumas regras, a gente vai ter que ter alguns parâmetros para interpretar a escritura sagrada. Não sei se os irmãos conseguem ver e ler os slides. Mas a primeira coisa que os irmãos leram a apostila, quantos aqui leram já a apostila de hermenêutica? Amém. Então, irmãos, leiam esse material, certo? O ideal seria que todo mundo já tivesse tendo lido esse material. Mas, se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver, certo? Que a gente vai falar o porquê. Por que é que eu preciso da hermenêutica? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, ele transmitiu a sua mensagem. É só ler a Bíblia e a gente vai entender e vai praticar. A gente tem que entender. A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que entender é o seguinte, olha só. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, amém? Então, como foi que Deus, ele inspirou a Bíblia Sagrada? Será que Deus, por acaso, chegou assim, olha, você diz assim, olha, no princípio era o verbo, aí João pegou lá, e o verbo, ele se fez carne e habitou, não, foi um ditado? Não, irmãos. Ali você tem uma cooperação entre o autor divino, Deus, e o autor humano. Existe um regime de cooperação. Deus, ele inspirou, capacitou homens a escreverem a Bíblia de forma inerrante e infalível. Eles não tinham essa capacidade. O ser humano não tem capacidade de escrever um texto inerrante e infalível. Mas Deus o inspirou de forma sobrenatural para que eles assim o fizessem. Só que ali, irmãos, nós temos os homens, eles transmitiram as suas características.
Mas então, falando sobre inspiração da Bíblia. Então você vai ter as características do autor divino, que é Deus, lá nas Escrituras Sagradas, e você também vai ter as características do autor humano. O autor humano, ele vai se expressar com a linguagem da sua época, usando os costumes da sua época, no contexto da sua época. Então, se você tem um autor divino que inspirou, mas você também tem um autor humano que cooperou. E esse autor humano, ele vai usar expressões que eram da época dele, expressões que eram da cultura dele, e que para nós, para a gente que mora no Brasil, no século XXI, a gente vai achar estranho. Não encaixa na nossa cultura muitas coisas que estão ali. Ok? Então a gente precisa, é o que a gente chama de o problema da distância. O que é esse problema da distância? É nós reconhecemos que temos o texto sagrado da Bíblia, mas nós reconhecemos que muita daquela linguagem que está ali, ela foi expressa na cultura daquele povo daquela época. Então, para nós descobrirmos o que está sendo escrito ali, muitas vezes nós temos que recorrer a livros, entender o contexto histórico, entender, às vezes, algumas peculiaridades da linguagem daquela época, para a gente poder entender o que está sendo dito ali. Ok? Existe um princípio, nós vamos estudar bibliologia também. Eu não sei se vai dar tempo de quem for dar bibliologia para vocês falar, mas nós temos um princípio na bibliologia que é o seguinte: princípio chamado a clareza das Escrituras. O que é esse princípio da clareza das Escrituras Sagradas? Significa dizer, irmãos, que a Escritura Sagrada, a mensagem principal da Bíblia, do Evangelho, ela é clara. É clara. Qualquer pessoa que saiba ler, qualquer pessoa mediana que saiba ler, ele vai ler a Bíblia e vai entender a mensagem do Evangelho, e ele pode ser salvo simplesmente por ler a Bíblia. Ele não precisa de que ninguém chegue para ele e explique, ele vai ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma pessoa mediana, quando vai ler a Escritura Sagrada, vai entender que ele tem pecados, e que Deus um dia vai julgar os homens pelos seus pecados, e que ele tem pecados, e que ele precisa aceitar Jesus para ir morar no céu. Certo? Essa mensagem básica da Escritura, essa mensagem mais simples da Escritura, de salvação, qualquer pessoa que lê a Escritura Sagrada, ela vai conseguir entender e se converter e ser salva. Okay? Ela não vai precisar entender grego, ela vai precisar entender contextos históricos complexos, ela não vai precisar comprar um livro de gramática. Não, se ela souber ler, ou se ela nem souber ler, alguém falar para ela vai ouvir, vai entender e vai ser salva. Certo? Então isso é o que a gente chama de clareza das Escrituras. Ok? Existem igrejas por aí que dizem que não. Certo? Até para isso você precisa do clero, você precisa que a igreja lhe explique a Bíblia, você precisa que a igreja interprete a Bíblia para você, certo? Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na clareza das Escrituras, que a mensagem de salvação, ela está clara. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, certo? De forma simples, ela vai entender a mensagem principal e ela vai ser salva. Só que se os irmãos verem aí, eu coloquei uma figura, certo? Se os irmãos conseguem ver, então, por que então eu preciso da hermenêutica, né? Se a mensagem base da Escritura ela é simples, ela é clara. Porque, irmãos, nós temos vários níveis de entendimento da Escritura Sagrada. Eu posso ler João 3,16, porque Deus ama o mundo de uma tal maneira, e eu entender que eu preciso de Jesus para ser salvo, aceitar Jesus. Só que esse é apenas o primeiro nível de entendimento desse versículo. Existem perguntas, por exemplo, o que é mundo ali naquele texto? Por que Deus ama o mundo? Quando eu olho para esse porquê, esse porquê me chama a atenção que existe algo que está conectado antes. O porquê Jesus está dizendo aquilo? Que contexto Jesus está dizendo aquilo? Qual a relevância dele dizer aquilo dentro do discurso que ele está falando? Então, quanto mais você vai estudar hermenêutica,
Você mais vai estudar os princípios de interpretação bíblica, mas o seu entendimento vai se aprofundando cada vez mais. Você vai tendo conhecimentos mais profundos da Escritura Sagrada. Se você for ver, por exemplo, o escritor aos Hebreus, ele vai repreender a igreja. Ele vai repreender os seus destinatários. Vai assim, olha, vocês pelo tempo que já são crentes, vocês deviam ser mestres na palavra. Mas vocês ainda estão no leite. Vocês ainda estão nos elementos básicos. Vocês não mergulharam nas profundezas do entendimento da Escritura Sagrada. Vocês ficaram ali pelo raso, se contentaram em ficar por ali e acharam que está tudo bem. Vocês ainda são meninos espirituais. A mensagem base da Escritura, nós temos que entendê-la para ser salvos. Mas nós não podemos ficar somente nela. Nós temos que querer conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade do crente salvo. E quanto mais, irmãos, eu aprendo como interpretar a Escritura Sagrada, mais eu vou me aprofundando e meu conhecimento ele vai sendo cada vez mais profundo nas Escrituras Sagradas. E eu vou crescendo e me tornando um crente maduro na fé. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos conseguem enxergar, mas ali, olha, eu coloquei vários níveis ali. Ali você tem um mar, e você tem um nível mais raso, você tem níveis mais profundos, e vai cada vez mais profundo. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais o seu conhecimento vai se tornando profundo, e você vai se tornando cada vez mais maduro na fé. Amém? Então, é diferente o conhecimento que eu preciso da Escritura Sagrada para ser salvo, do conhecimento que eu preciso, por exemplo, para pregar. O conhecimento que eu preciso para pregar um texto sagrado é diferente do conhecimento que eu preciso para ser salvo. Eu preciso ter muito mais profundidade nas Escrituras para pregar um texto bíblico do que simplesmente para receber a mensagem de salvação e aceitar Jesus. A autoridade das Escrituras. Então, irmãos, nós temos dois termozinhos que a gente vai explicar aqui para os irmãos. Existem dois termos que a gente chama de exegese e exegese, certo? É outra coisa que a gente precisa explicar para os irmãos. Existe uma diferença entre exegese e exegese de um texto. A exegese, o que é exegese? É uma palavra difícil para muitos, né? É a primeira vez que eu ouço falar, irmão. O que é uma exegese? Exegese é você extrair do texto o seu significado. Eu chegar no versículo que eu vou interpretar esse versículo bíblico. E a minha intenção, para quem acredita na autoridade das Escrituras Sagradas, é que eu preciso extrair a mensagem desse texto. Quem vai dizer para mim o que o texto está dizendo? Não sou eu, é o texto. Eu tenho que ser sincero com o texto. O texto está dizendo lá, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu interpreto esse versículo que o pré-tribulacionismo. Não, peraí, irmão. Esse versículo não está falando de pré-tribulacionismo. Eu acredito que o pré-tribulacionismo é bíblico, só que eu vou usar um outro texto para falar sobre isso. Esse versículo está falando de uma outra coisa. Mas eu quero que esse texto diga isso. O que acontece muitas vezes conosco é isso. Eu quero que o texto diga isso. Então eu vou fazer o texto dizer o que eu quero que ele diga. Nós temos a Bíblia, irmãos, como nossa única regra de fé e prática. Nós acreditamos na autoridade das Escrituras. E por isso nós temos que ser sinceros com o texto. Eu tenho que chegar para o texto com sinceridade, deixar os meus preconceitos de lado, deixar o que eu acho, o que eu deixo de achar daquele versículo e ir de forma sincera ao versículo. Eu quero saber o que é que o versículo tem a me dizer, extrair dele a sua mensagem. Amém? Isso é exegese. Mas a exegese é diferente. A exegese é quando eu digo assim, eita, eu quero dizer que chupar chiclete é pecado. Não, peraí, eu quero arranjar um texto bíblico que diga que fazer isso é pecado.
Então, aí você vai procurar um texto para que o texto diga aquilo que você quer que o texto diga. Aí você vai fazer uma exegese. Você não está extraindo do texto uma mensagem. Você está inserindo no versículo a sua mensagem, o que você quer, o que você acha. E existem coisas, irmãos, que quando a gente vai para o texto bíblico, atrapalham muitas vezes a gente. Tem algumas coisas que a gente vai para o texto bíblico, a gente já vai com aquelas ideias preconcebidas. Por exemplo, eu tenho a minha cosmovisão. Eu tenho uma visão de mundo, né? E quando eu vou ao texto sagrado, é uma tendência humana, isso é natural do homem. Ele vai querer ler aquele texto através da sua própria cosmovisão, da forma como ele vê a vida, da forma como ele tem as ideias dele. Nós já chegamos no texto bíblico com as nossas ideias prontas. E quando a gente vai para o texto, a gente tem essa tendência de fazer o texto concordar com as nossas ideias. Fazer o texto dizer o que a gente quer que ele diga, o que concorde conosco. Mas o exegeta sincero, ele vai para o texto e ele vai tentar extrair o que o texto tem a dizer, mesmo que aquilo vá contra, mesmo que aquela mensagem vá contra o que ele acha, o que ele deixa de achar. Irmãos, eu gostaria demais, eu amaria, se a Bíblia não falasse de inferno, se o inferno não existisse. Você tem aí seitas por aí que dizem que o inferno, você vai ser destruído eternamente, você vai inexistir, não existe sofrimento eterno. Isso aí Deus seria muito injusto. E aí por achar que isso é injusto, aí o que eles fazem? Eles vão para textos que são claros, que falam sobre o inferno, e tentam fazer com que aquele texto não fale sobre o inferno. Que aquele texto não diga o que o texto diz. Eu queria que não existisse texto sobre o inferno na Bíblia. Eu queria que eles estivessem certos. Mas eu não consigo chegar diante de texto que diz, olha, porque a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Eu não sei chegar diante de um versículo desse e dizer, não, o inferno não existe. Isso aqui é alegórico. Isso aqui é uma outra coisa. Porque eu não quero que o inferno exista. Se a minha concepção de justo ou injusto não concorda com a concepção de justo e injusto da Bíblia, quem tem que se modificar sou eu. E não a Bíblia. Se isso vai contra os meus valores, se isso vai contra os meus princípios, se aquilo vai contra o que eu acho ou deixo de achar, eu tenho que ser sincero diante do texto. Eu não posso fazer uma exegese, eu tenho que fazer uma exegese do texto. Amém? Muitas vezes chegamos com a nossa cosmovisão no texto, chegamos com os nossos desejos, aí eu quero que o texto diga isso. Chegamos com os nossos valores, chegamos com as nossas ideologias, chegamos inclusive com os nossos sentimentos diante do texto. Então, na medida do possível, o exegeta ele tem que chegar diante do texto e deixar de lado o que eu quero que o texto diga, o que eu acho que o texto diga, o que eu já aprendi que o texto diz, o que eu já li, o que eu já ouvi. Não, eu vou chegar para o versículo, para o texto de forma sincera. E o que o texto me disser, é o que o texto vai me dizer. Existe muitos no nosso meio, pessoas que pregam coisas certas, usando versículos errados. Pregam coisas corretas, diante de todo o contexto da Escritura Sagrada, mas usando versículos errados. O versículo, mas eu aprendi que a gente tem que seguir as tradições. Aí vai para um texto que diz assim, não removais os marcos antigos, né? Aí ele quer achar um texto que fala sobre a importância da tradição. Aí chega para o versículo e diz, eu quero que esse texto diga isso. Só que esse texto, irmão, não tem nada a ver com seguir tradição. Não removar os marcos antigos, ele refere-se a não roubar. Está falando de marcos de terrenos. Existiam os marcos dos terrenos, e as pessoas não queriam roubar o outro terreno, ele pegava esse marco, removia e botava mais para ele ganhar mais um pedacinho de terreno. Então, não remover os marcos antigos é isso.
Mas eu quero achar um versículo que fale sobre seguir a tradição, não deixar de lado a tradição. Você pode usar, tem outros versículos para você usar. Mas esse não fala sobre isso. Amém? Significado e significância. Deixa eu correr um pouquinho, que acho que tem muita coisa para falar. Olha só. Como é que eu interpreto um texto bíblico, irmãos? Existe a interpretação e existe a aplicação do texto. Certo? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, quando eu vou interpretar um versículo, é a seguinte pergunta: o que é que esse texto quis dizer para as pessoas daquela época? Essa é a primeira pergunta. Eu vou ler um texto lá em Gênesis. Eu tenho que ter em mente que o primeiro público daquele livro de Gênesis era um Israel que estava no deserto, sendo guiado por Moisés, indo para a terra prometida. Ele tinha sido escravo, aquele povo tinha sido escravo no Egito, estava no deserto, indo para a terra prometida. Então, primeira coisa, o que é que esse texto de Gênesis quis dizer para aquele povo? Porque a gente chega no versículo, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é chegar no versículo e dizer: o que é que esse versículo tem a dizer para mim? Aí já vai para a aplicação do versículo. Lê o versículo lá em Gênesis, o que é que esse versículo está dizendo para mim? Não, essa não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é que esse texto quis dizer para o povo de Israel, lá no Egito? Lá no Egito, tinha saído do Egito, estava no deserto, indo para a terra prometida. Depois que eu entendo o que é que esse versículo quis dizer para eles, aí eu faço a segunda pergunta: o que é que esse texto quer dizer para mim? Se você começar com a pergunta: o que é que esse texto quer dizer para mim? Você vai fazer uma exegese. Fatalmente você vai interpretar o versículo de forma incorreta. Aí que vem a diferença de significado e significância. Está aí na apostila de vocês. Significado é o que o versículo quis dizer para o povo lá. E significância é o que esse versículo quer dizer para mim. Significado para eles. Significância para mim. Certo? Está aí no texto de vocês. Muito bem. Outra coisa que eu discuto na apostila, para os irmãos que leram, é essa resistência que muitos têm com a hermenêutica. Certo? Em nosso meio. Por quê? Aí eu discuto um pouco do porquê. Irmãos, nós nos acostumamos, existe uma subcultura no nosso meio, de querer que Deus revele tudo em nossa vida. Acho muitas vezes que Deus nos guie por revelação em tudo. Né? Mas, irmãos, Deus se revela a sua vontade para nossas vidas de duas formas: a forma ordinária e a forma extraordinária. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nos dons espirituais, e nós muitas vezes somos tentados a querer que Deus fale por profecia. Deus, eu estou com um dilema na minha vida, que Deus responda através de profecia, de sonho, que Deus nos guie de forma sobrenatural sempre. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não nos mostra que é dessa forma que Deus nos guia. A forma que Deus nos guia, a forma comum de Deus guiar o seu povo, é através da leitura da Escritura Sagrada. Eu leio a Escritura Sagrada, eu interpreto bem a Escritura Sagrada, e a boa interpretação da Escritura Sagrada, irmãos, ela vai me dar parâmetros como eu ser um bom pai, como eu ser um bom filho, como eu ser um bom esposo, como eu ser um bom empregado, como eu ser um bom empregador. A Bíblia ele vai me guiar, vai me dar preceitos, princípios, vai me guiar por N coisas na minha vida. E essa é a forma comum de Deus nos guiar. Muitas vezes nós estamos lá e dizemos: Deus me guia, o que é que eu devo fazer nessa situação? Deus, eu estou desesperado, o que é que eu faço, Aí muitas vezes, bastava ele ler na Escritura Sagrada, que teria conselhos sábios para ele. Ele não precisa de uma profecia, ele não precisa de uma revelação. Precisa que Deus desça com um anjo para dizer: meu filho, você precisa fazer.
A forma comum e natural de Deus é através da Escritura Sagrada bem interpretada. É a forma comum e natural de Deus guiar o seu povo. Mas existe a segunda forma, que é a forma extraordinária. A forma extraordinária é quando Deus quer intervir e Ele quer chegar para você e dizer: olha, meu filho, eu quero que você faça isso. Deus lhe mostra em sonho, Deus lhe dá uma revelação, certo? Mas essa é a forma extraordinária de Deus. E essa forma extraordinária, irmãos, Deus faz quando Ele quer e na hora que Ele quer. Muito bem, temos a forma ordinária e a forma extraordinária que Deus guia o seu povo. Aí eu cito um exemplo na apostila, o exemplo do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Paulo, ele escolhia qual a cidade que ele ia evangelizar? Aí, irmãos, como é que o apóstolo Paulo... você vai ver a viagem missionária do Paulo, né? Aí ele vai para Éfeso, ele vai para Galácia, ele vai para Macedônia. Como é que o apóstolo Paulo fazia para escolher o local que ele ia? Será que toda vez um anjo descia do céu, chegava para o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, agora você vai para Galácia, agora você vai para Éfeso, agora você vai para Lídia? Era assim? Não. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tem uma estratégia sábia, dada por Deus, de forma ordinária. Deus deu inteligência ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele ia nas principais cidades. Ele evangelizava Éfeso, por exemplo, que é uma capital. Não sei se a gente pode dizer que é capital, mas pelo menos era uma das principais cidades do Império Romano. Por quê? Porque ela, como uma cidade grande, sendo evangelizada, estabelecendo uma igreja ali, ela ficava responsável por evangelizar o restante que estava ali em redor. Era a estratégia do apóstolo Paulo. E ele ia seguindo essa estratégia. E era Deus guiando ele de forma comum, de forma ordinária. Era Deus ali guiando ele. Ele não precisou de uma revelação para isso. Foi através de uma sabedoria divina. Mas chega um momento, por exemplo, ele vai seguindo essa estratégia. Mas chega um momento que Deus quer intervir. Aí Deus impede o apóstolo Paulo de fazer. Não, para cá não. Não, aí o apóstolo fala: então eu vou para lá. Aí Deus: não, aqui não. Você vai para ali. Mas era Deus, irmãos. É Deus quem toma, na forma extraordinária, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem chega para o crente assim: agora eu vou intervir. A gente não pode marcar horário e determinar quando e onde Deus vai falar extraordinariamente, não. A iniciativa é de Deus. A gente tem que fazer como o apóstolo Paulo: seguir a forma ordinária de Deus, certo? De nos orientar. E quando estarmos abertos para quando Deus quiser nos mover extraordinariamente, nós obedecemos a sua voz. Amém? Entendido isso aqui? Aí muitos irmãos, rejeitam a hermenêutica, o estudo bíblico, porque acreditam que tudo tem que ser revelado. Então, se tudo tem que ser revelado, então não tem para que eu estudar a Bíblia Sagrada. Não tem para que eu chegar e estudar hermenêutica, estudar gramática, ir para isso, ir para contexto histórico, porque Deus vai ser tudo revelado. Eu tenho intimidade com Deus, né? Diz logo assim: eu tenho intimidade com Deus. E aí vem, irmãos, então motivações pecaminosas também. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas rejeitam a hermenêutica por quê? Porque demanda estudo. E estudo demanda um esforço mental, de ir lá para livro, de ler, de praticar, de tentar, de errar e corrigir os erros. E isso dá trabalho. E muitas vezes, muitas pessoas se desestimulam, por quê? Porque dá trabalho. Por motivações pecaminosas, porque estão com preguiça de estudar. Ou às vezes por orgulho. Não, olha, fulano e beltrano precisa, mas eu não. Eu tenho intimidade com Deus. Eu não preciso disso. Deus me revela todas as coisas. E nós, muitas vezes, irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós fazemos uma distinção. Essa distinção não devia existir. Entre pregação e estudo. Nós fazemos essa distinção, né? Pregação é uma coisa e estudo é outra. Mas toda pregação deveria ser um estudo da palavra de Deus.
Nós temos muitas vezes em nossa mente que pregação é alguém estar profetizando usando a Bíblia. Né? Pegar a Bíblia e chegar assim, olha, está aqui o Mar Vermelho se abriu e Deus vai abrir o Mar Vermelho na sua vida. A gente acha que a pregação é isso. Né? Pegar a Bíblia para profetizar. Mas não é, irmãos. A pregação da palavra de Deus é a mesma coisa de um estudo da palavra de Deus. Para o pregador, ele tem que estudar a palavra de Deus. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. Ele tem que aplicar a palavra de Deus. Ele não é para ele profetizar usando a Escritura Sagrada. Muitas expressões assim, lê um versículo e o resto todinho é profetizando em cima daquele versículo. Ou vai contando uma história e dentro daquela história vai usando profecia dentro daquela história. Irmãos, você estuda a palavra de Deus, a pregação é isso, você estuda a palavra de Deus, você extrai o sentido, o significado, a significação e expõe ela para a igreja. E se Deus, naquele momento, quiser intervir e quiser que você profetize, aí você para um pouquinho e você fala o que Deus quer que você fale. Mas se Deus não quiser intervir, continua ensinando a palavra de Deus. Continua ensinando a palavra de Deus. Quando Deus quiser interferir, você para e fala. Amém, irmãos? Muito bem. A regra mais importante, certo? A regra mais importante, qual é a regra mais importante da hermenêutica, irmãos? A regra mais importante é: antes de interpretar um texto sagrado, você pede orientação ao Espírito Santo. Não é regra técnica, mas é uma regra espiritual. Porque nós entendemos, irmãos, que ninguém entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito, senão o Espírito de Deus. O homem natural não pode entender das coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele entende todas as coisas. Então, nós temos que ter a humildade, devemos chegar diante da Escritura Sagrada na humildade de sabermos que dependemos do Espírito Santo. Se eu não entender isso, eu posso usar todas as regras da hermenêutica. Eu nunca vou conseguir fazer uma exegese. Eu vou sempre fazer uma exegese do texto sagrado. Amém? Muito bem. Qual é a tarefa da hermenêutica? Os irmãos aí do apoio? Qual é a tarefa da hermenêutica, irmãos? Quando eu vou usar a hermenêutica, olha só. Não quer dizer, quando eu usar as regras da hermenêutica, certo? Que o texto vai se desvendar para mim e que não vou ter nenhuma outra forma de interpretar. Não, eu cheguei no texto e agora não tem mais nenhuma discussão dentro do texto. Não é isso. Certo? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Vamos pegar uma frase que todo mundo conhece. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Outra frase que todo mundo conhece aqui. Eu posso chegar dentro de uma frase como essa e dizer assim: eu interpreto essa frase como que o rato não roeu a roupa do rei de Roma. Essa interpretação é possível? Não. A frase está dizendo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu não posso interpretar: o rato não roeu a roupa do rei de Roma. Porque essa é uma interpretação o quê? Impossível. Eu posso pegar esse texto e dizer assim: olha, eu interpreto que o rato roeu a roupa do rei da Rússia. Eu posso chegar nessa interpretação? É uma interpretação o quê? Impossível. O que a hermenêutica vai fazer? A hermenêutica vai me mostrar quais são as interpretações impossíveis de um versículo. Por exemplo, um fato cômico que eu vi uma vez. Uma certa doutora, entre aspas, ela pregava sobre a urinoterapia. Já ouviu falar da urinoterapia? É assim, segundo ela, medicamente recomendado que você tomasse a sua urina. Ela foi numa rádio falar isso, que você tinha que tomar a sua urina, que isso fazia bem para a sua saúde, tomar a sua própria urina. E assim, ó, inclusive está na Escritura Sagrada.
Está lá, Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha a interpretação que ela deu para o texto. Porque aquilo foi uma exegese. Ela queria achar um local na Bíblia que confirmasse o que ela queria. E ela pegou um texto que não tinha nada a ver com isso e inseriu o seu significado no texto. Por exemplo, os irmãos sabiam que no islamismo, eles interpretam, quando Jesus fala assim, olha, eu vos darei outro consolador. Sabiam que eles interpretam que Maomé seria esse outro consolador? Pois é, porque eles têm a vontade de tentar ratificar Maomé dentro da Bíblia Sagrada. Aí, a vontade deles fez com que eles interpretassem esse versículo dessa forma. Mas são interpretações impossíveis do texto. Mas, imagina o seguinte, o rato roeu a roupa do rei de Roma, um exemplo. Essa frase diz que tipo de rato era? Não, só diz o rato, não é isso? Então, existem algumas interpretações possíveis. Eu posso, como não diz qual é o rato, se eu fosse pesquisar, digamos, se eu fosse pesquisar no contexto histórico e descobrisse que existia 3 espécies de rato naquela época que poderiam estar lá. Então, aqui eu tenho 3 interpretações que são possíveis. Mas estão me entendendo? Existem interpretações impossíveis e existem interpretações possíveis de um texto sagrado. Eu estou usando essa frase como exemplo. Então, se existem 3 possibilidades, o que é que eu faço? A hermenêutica quer dizer que tem 3 interpretações possíveis? Sim. Mas eu posso ir além. Eu posso pesquisar e dizer assim, olha, nessa época que isso aqui foi escrito, qual era o tipo mais comum de rato que existia ali? Aí eu vou e acho que desses 3 tipos de rato, existiam 2 que eram os mais prováveis. Existia um que era raramente existia, é uma possibilidade, mas raramente ele aparecia naquela época. Então o que é que foi que eu achei? Tem 3 interpretações que são possíveis, mais uma que é improvável. Entenda o que eu estou querendo dizer, para não ficar complicado. A hermenêutica me diz quais são as interpretações que são impossíveis, e ela me orienta, dentro das que são possíveis, qual é a interpretação mais provável. Então, é isso que a hermenêutica faz. Quer dizer que não pode ser aquele rato que está lá, que dificilmente... Pode ser, é uma possibilidade, mas é uma interpretação improvável. Possivelmente não era. Como em diversos textos sagrados. Em diversos textos sagrados da Bíblia, você vai chegar diante do versículo e vai dizer assim, olha, essa daqui não pode ser, essa interpretação não pode ser, mas existem 2 interpretações que podem ser. Esse versículo pode ser interpretado de 2 formas. Só que essa interpretação aqui é mais provável do que essa. Ou às vezes acontece das 2 serem tão prováveis quanto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro para os irmãos. Judas vai dizer assim, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Ele está dizendo que é o amor que Deus tem por nós, ou é o amor que nós temos por Deus? Eu já vou dar para os irmãos. As 2 interpretações, elas são possíveis e as 2 são prováveis. A hermenêutica não vai solucionar todos os problemas, mas vai me deixar diante de um texto como esse e dizer assim, olha, esse versículo, eu não sei qual era a intenção autoral. Eu não sei o que é que Judas quis dizer. Se Judas quis dizer exatamente se era eu devo ser guardado no amor que eu tenho por Deus, ou eu tenho que ser guardado no amor que Deus tem por mim. Porque as 2 interpretações, elas são possíveis e prováveis. Amém? Então, olha só. Abram, por favor, aí, irmãos, a Bíblia de vocês, no Salmo 116, 15. Para eu dar um exemplo para vocês mais claro sobre interpretações possíveis e prováveis. Eu queria que alguém que tivesse a Almeida Revista e Atualizada, e alguém que tenha a versão nova, a NVI, a versão internacional. Alguém aqui tem a NVI? Levanta a mão. Pronto.
E a revista atualizada? Pronto, eu queria uma pessoa com a atualizada e outra pessoa com a NVI. Queria que os dois lessem esse mesmo versículo, em ambas as traduções. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Muito bem, obrigado, irmão. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Agora na atualizada. Preciosa é a morte, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Muito bem. Os irmãos perceberam que que o mesmo versículo que duas traduções estão dizendo coisas totalmente diferentes? Olha só. Na atualizada está dizendo assim. Na atualizada, o Senhor, preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Então, para o Senhor, na atualizada, o Senhor olha para a morte do santo e acha ela o quê? Preciosa, na atualizada. Não é isso? Já na NVI, é o contrário. Deus vê a morte dos seus santos e Deus sente pesar. Deus se entristece. Na NVI, Deus se entristece com a morte dos seus santos. E na atualizada, Deus se alegra com a morte dos seus santos. Por que essa diferença de tradução? Porque, irmãos, toda tradução, ela depende de uma interpretação. Quem traduz a Bíblia Sagrada, não tem como você traduzir sem você interpretar. Certo? Tire isso da sua cabeça, que alguém pode traduzir a Bíblia sem interpretar a Bíblia. Certo? Porque existe uma palavrinha no hebraico, que é a palavrinha yakar. Que é a palavrinha yakar. Deixa eu só... Não, tudo bem. De qualquer forma, a palavra aqui no hebraico é yakar, certo? Yakar é uma palavrinha que significa algo que é pesado. Ele tem a ver com algo que tem valor, ou um valor intrínseco, algo que é pesado, que é algo que é valioso, porque naquela época, lembrem que as coisas eram compradas por peso, então é algo que é precioso, mas também pode ser algo que tem um valor para ser adquirido, algo que custa caro. Entenda, essa palavra yakar pode dizer que é algo que é precioso, algo que é caro, no sentido de algo que é precioso, ou algo que é caro porque é algo que é difícil de conseguir, algo que custa. Então, os tradutores eles ficaram com a seguinte opção. Ou ele está dizendo aqui que a morte dos justos é algo que é precioso, algo que é caro porque é precioso, ou é algo que é caro porque custa caro para Deus, é pesaroso para Deus. São duas interpretações possíveis desse versículo. Mas qual é a interpretação mais provável? Se os irmãos forem ler o contexto, do Salmo 116, os irmãos vão ver que Davi vai falar que Deus o deu um livramento de morte. E que Deus fez com que ele não morresse. Deus lutou por ele e Deus salvou a vida dele. Então, olha só. No contexto em que diz que Deus não quis a morte de Davi, que Deus preservou Davi, o que é mais provável nesse versículo? É que Deus se alegre em ver a morte do justo, ou que Deus se entristece em ver a morte do justo? Que se entristece. Então, apesar das duas traduções falarem de duas interpretações possíveis, certo? Mas a mais provável é a NVI, que Deus se entristece com a morte do justo. Então, irmãos entenderam? Então, a gente não é que a tradução esteja errada, certo? Entenda. Todas as duas interpretações, que a morte do justo é preciosa ou que ela é pesarosa, são possíveis. Porém, dentro do contexto, a mais provável é que ela é custosa, que custa, que Deus se entristece. Muito bem. Vou falar um pouquinho, irmãos, sobre a importância da gente entender, estudar as línguas originais. Os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em português, né? O Antigo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, irmãos, é importante, é muito valioso para a gente, certo? Estudar as línguas originais. E eu quero aconselhar os irmãos a estudarem as línguas originais, certo? Porque existem, se você
não estudar línguas originais, existe um grau de profundidade do texto sagrado que fica inacessível para você, certo? Por isso eu quero estimular os irmãos. Eu vou dar algumas dicas aqui para os irmãos, certo? Para os irmãos terem acesso, certo? A alguns estudos das línguas originais. Mas eu quero que os irmãos leiam, abram para mim, por favor, em Jeremias 1, 11 e 12. Jeremias 1, 11 e 12. Leiam para mim, Jeremias 1, 11 e 12. Muito bem. Então, irmão, se a gente olhar para o versículo desse, quem aqui entendeu o que ele está falando? Porque olha só, ele chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, o que vês? Não, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele diz: veste bem, porque eu velo pela minha palavra para o cumprir. Quer que uma coisa tem a ver com a outra? Vara de amendoeira com palavra de Deus, que está vendo, e que o que é que uma coisa se relaciona com a outra? Irmãos, se você não for para o texto original, você não vai entender esse versículo. Você não vai entender esse versículo. A gente está aqui diante de uma coisa chamada paronomásia. O que é uma paronomásia? É quando você tem duas palavras que são escritas da mesma forma e que há um trocadilho com palavras que são escritas da mesma forma. Porque aqui, vara de amendoeira, certo? A palavra amendoeira, ela é shaked. No hebraico é shaked. E velar é shoked. No hebraico nós não temos vogais. Então, elas são escritas da mesma forma. Você tem um shin, um kaf e um dalet no final. Do mesmo jeito. As duas palavras são escritas do mesmo jeito. Então, Deus está fazendo um trocadilho. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo um shaked. Viste bem, porque eu shoked pela minha palavra para cumprir. Deus fez um trocadilho ali entre palavras no hebraico. E se você, um versículo como esse, sem você ir para os originais, você não vai conseguir interpretar ele. Você não vai entender nada desse versículo. E existem outros versículos que são assim. Depende, entendam aqui, certo? Novamente. Então estamos falando em graus de profundidade de conhecimento bíblico. Eu saber se o shaked e o shoked aqui vai tirar minha salvação ou vai me fazer mais salvo? Não. Mas vai me fazer o quê? Ter um conhecimento mais o quê? Profundo da Escritura Sagrada. É isso que estamos buscando aqui. Amém, irmãos? Então eu quero deixar algumas indicações para os irmãos. Eu pedi para os irmãos, eu ia mostrar nos slides, mas tivemos alguns probleminhas. Vou ver se na segunda aula eu mostro isso para os irmãos, certo? Mas eu quero deixar como indicação, eu coloquei já um link lá no grupo, certo? Da Bíblia My Bible. Quem foi aqui que já instalou e configurou ela? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Eu deixei tanto o link para os irmãos instalarem ela, quanto eu deixei um vídeo do YouTube, certo? Que mostra como você deve instalar ela, certo? Como deve configurar ela. Eu vi que alguns irmãos disseram para mim que tiveram alguma dificuldade, certo? Mas qualquer coisa a gente pode ver uma forma de a gente, os irmãos que tiverem alguma dúvida, a gente poder instruir os irmãos de forma melhor, tá certo? Mas o que essa Bíblia faz, certo? Essa Bíblia, na verdade, ela é a minha. Você não tem aqui a sua Bíblia principal, né? Quem estuda aqui tem mais de uma Bíblia, né? Mas tem aquela Bíblia que você gosta mais. Essa a Bíblia principal que eu uso é ela. Por quê? Porque nessa Bíblia, irmãos, você vai poder baixar, certo? A revista atualizada, a revista corrigida, a NVI, certo? Você pode comparar os versículos em todas essas traduções. E outra, ela vem com um dicionário Strong, que é o dicionário que mostra em cada palavra qual é o termo grego, hebraico ou aramaico usado ali. Aí vem com um dicionário embaixo, falando sobre aquela palavra. Apesar de que, certo? O dicionário Strong, ele é desatualizado, certo? Ele tem algumas falhas porque ele está desatualizado. Mas
mas ele ainda ajuda bastante você, certo? Em muitos casos, a você entender o significado daquela palavra. E outra coisa, você pega uma palavra como essa, por exemplo, ela vai dizer, você vai lá, em amendoeira, certo? Aí você clica lá na Bíblia, aí tem lá, choked. Aí ele vai dizer o que significa choked, e você pode pesquisar todas as ocorrências dessa palavra hebraica, certo? No Antigo Testamento. Aí você vê, então, essa palavra aqui, ela foi traduzida em Jeremias dessa forma. Mas em Abacuque ela foi traduzida de outra forma. Mas em Malaquias ela foi traduzida dessa forma. Você vai ver em todas as ocorrências e vai ver como ela foi traduzida em cada um desses versículos. Isso lhe ajuda bastante a você entender como aquela palavra ela foi traduzida. Certo? Aí aqui eu quero deixar também, eu não deixei ainda essas indicações, mas eu vou colocar no grupo de vocês, certo? Essas indicações também. Como eu já falei, o dicionário Strong, ele está desatualizado, certo? Mas eu vou indicar a vocês a compra do Lexo Lounida, certo? Quem conhece o Lexo Lounida? O Lexo Lounida é como se fosse um dicionário, certo? Ele é o que nós temos hoje, traduzido para português, certo? O dicionário de grego, certo? Lounida, certo? Eu vou deixar o link lá no grupo. É o que nós temos mais atualizado, certo? Na língua portuguesa. E é interessante que ele tem uma proposta diferente. Ele vai pegar uma palavra e ele vai falar sobre aquela palavra em diversos significados diferentes. Que aí chama de domínios semânticos, certo? E eu quero também deixar para os irmãos indicações de curso de grego, certo? Curso de grego para os irmãos. Eu vou colocar o link também no grupo. Eu vou indicar 2 cursos, certo? Para os irmãos que querem entender o grego. Um curso, ele é gratuito, certo? Um curso gratuito, que é da escola Charles Spurgeon, certo? É um curso completo, é gratuito, está no YouTube. É só você no YouTube você assistir, certo? Para você aprender o grego desde o alfabetozinho lá até avançado lá, certo? Vou deixar o link lá no grupo para os irmãos. Só que, como os irmãos sabem, né? O que é gratuito não se compara com aquele que é pago, não é isso? Em todo canto é assim. O curso, ele já é um pouco antigo, certo? Existem algumas desatualizações do curso, principalmente na questão de verbos, preposições, existem algumas coisas que estão desatualizadas, certo? Mas, se o irmão não consegue, irmão, eu não tenho dinheiro para pagar um curso agora, então o curso da Charles Spurgeon para você já vai ser maravilhoso para você. É gratuito, certo? Dá para o irmão assistir. Tem alguns vídeos que são um pouquinho baixos, mas você com algum esforço você consegue assistir, certo? Mas eu quero também deixar como indicação o curso, certo, do Instituto Schaeffer de Teologia. Esse aqui é pago, certo? E esse aqui é o que nós temos de mais atualizado, que eu conheço, inclusive foi o que eu fiz, é o que a gente tem de mais atualizado, certo? Aqui para a gente em português. É o Instituto Schaeffer de Teologia. Inclusive, um curso como esse, irmãos, ele custa cerca de R$1.400, R$1.500 mais ou menos. E ele está numa promoção de 50% de desconto, certo? Eu não estou vendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, viu, irmãos? Eu estou indicando para os irmãos. Ele está atualizado, inclusive eu vou deixar o link para os irmãos que quiserem acessar, comprar e dividir em 10 vezes aí. Foi o que eu fiz, eu indico porque foi o que eu fiz, certo? Aí ele está atualizadíssimo, certo? Está atualizadíssimo. Aí está atualizado na questão de verbo, de preposição, de tudo, ok? Aí você compra, tem acesso durante um ano ele. Então, 2 indicações, o gratuito, que é da escola Charles Spurgeon, e o pago, que é do Instituto Schaeffer de Teologia. Tá certo? O link, eu vou deixar tudo isso, eu vou deixar o link lá no grupo. Ok? Com respeito ao hebraico, certo? Eu confesso aos irmãos que eu não tenho tanta afinidade com o hebraico quanto eu tenho com o grego. Certo? Mas eu vou dizer aos irmãos como eu uso o hebraico. O hebraico eu uso ele, irmãos, usando a My Bible,
a My Bible, ela vai, essa Bíblia digital, ela, se os irmãos forem lá, clicarem no termo hebraico, você vai ver que lá embaixo vai ter assim, Ditate. Ele vai dar um número, Ditate, e vai dar um número, certo? Que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, certo? Que é um livrozinho que eu queria mostrar para os irmãos, infelizmente não está dando, mas eu vou deixar a indicação, vou deixar lá também, certo? É o que eu tenho, é o que eu uso, certo? Também, eu falei com alguns amigos meus que são mais afeitos ao hebraico que eu, e eles indicaram, inclusive, um livro, que eu também vou indicar para os irmãos, que é Noções Básicas de Hebraico Bíblico, certo? E também um canal do YouTube chamado UPAN, Hebraico Moderno, certo? Do irmão que está começando a dar aulas, certo? Sobre o hebraico. Tudo bem.